Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Pastor Júnior, mais uma vez. Hoje é dia 17 de setembro de 2020, uma quinta-feira, e nós estamos aí contentes de mais uma vez estar com os irmãos aí nessa tarde. Hoje é um dia triste para a nossa igreja, um misto de tristeza e de alegria, porque ontem à noite nós perdemos aí a nossa irmã Irene, e por outro lado também, pela sua fé, pelo seu testemunho, a gente se alegra bastante porque sabemos de uma serva do Senhor que partiu para estar nos braços do Pai, descansando das suas obras, descansando também das suas dores, deixando uma família aí muito grande com a qual a gente tem contato, a gente conhece, e deixando uma história muito bonita também na nossa igreja, em relação à nossa igreja. Então hoje nós vamos ter aí o nosso Pão das Três. Eu ainda não tenho notícias de como aconteceu o sepultamento, mas em alguns momentos a falta de notícias é uma coisa até positiva, né? As coisas devem ter transcorrido aí com uma certa tranquilidade, e nós mantivemos aí então o Pão das Três. O pastor Israel foi para lá para participar, um sepultamento assim, um velório muito limitado em termos de tempo e de quantidade de pessoas. Vivemos aí um tempo de pandemia, o laudo também da morte da nossa irmã Irene também criou todos esses protocolos que nos limitou aí como igreja de participar desse momento na vida da família. Portanto, nós podemos ter a certeza de um reconhecimento, de que a família realmente sabe o que aconteceu e que nós estamos todos bastante solidários com eles nesse momento de dor. Hoje eu escolhi esse tema aí, preciosa é a vida e a morte. Escolhi o Salmo 116 para que a gente leia. Ele fala, né, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus, mas eu quero falar também de como é preciosa a vida, né? A vida e a morte dos santos. Porque o Salmo, ele nos faz essa sugestão também a respeito de como a vida dos salvos, né, daqueles chamados por Jesus se desenrola, tá bom? Então, irmãos, vamos aproveitar aí para compartilhar a nossa live aí do Pão das Três. Os irmãos que tiverem pedidos de oração também podem fazer. A Vera vai anotando aqui, dando tempo, correndo tudo certinho. A gente consegue incluir o seu pedido de oração nessa live também. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde, por mais uma edição do Pão das Três. Muito obrigado a Deus pela maneira como a tua igreja, ó Pai, tem se reunido nesses tempos, ó Pai, buscando a tua presença, mantendo, ó Deus, a chama do Evangelho viva nos nossos corações, mantendo a igreja também, ó Deus, unida, integrada, ó Pai, através da tua palavra e também através dos cultos. Mais uma vez, ó Deus, oramos, ó Deus, por todos os familiares da nossa irmã Irene que permanecem, para que os seus corações sejam consolados, ó Deus, e que, ó Deus, as muitas lembranças, as muitas obras, ó Deus, as boas recordações, as muitas boas recordações que a nossa irmã Irene deixa, ó Pai, possam consolar, ó Deus, os seus corações, e mais do que isso, a certeza de que ela agora está, ó Deus, nos teus braços, ó Pai, gozando, ó Pai, da alegria e da vida eterna. Fica conosco aqui, ó Pai, durante o culto. Fica conosco, ó Pai, no compartilhar da Tua Palavra, em tudo o que acontecer, ó Pai, nessa tarde. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. E é isso aí, vamos ler então o Salmo 116 e vamos comentar algumas coisas aí a respeito do Salmo 116, como preciosa é a vida e a morte, né, daquele que teme a Deus. A gente vai ler o texto, depois a gente vai tecer alguns comentários aí, baseados no que a gente está lendo. Então o salmista começa dizendo assim, vamos lá. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor, ou como a gente conhece também essa expressão, aleluia. É um salmo, né? É um salmo, é um cântico, né? Bastante importante. Ele faz parte também daqueles salmos que a gente chama de salmos de lamento, em que o salmista, né, se coloca diante de Deus, digamos assim, com as suas queixas, né, com seus problemas. Se você prestou bem atenção na leitura do salmo, você vai ver que é uma pessoa que estava passando por aflições muito grandes. Ele usa inclusive expressões muito fortes, né? Cordéis de morte, angústias do inferno, encontrei aperto e tristeza. Então ele tinha aquele sentimento mesmo de que a vida dele estava por um fio, Aí ele diz que invoca o Senhor, né? E ele, quando invoca o Senhor e recebe essa bênção de Deus de ter sido protegido e guardado, ele diz que o Senhor é piedoso, é justo, é misericordioso, ele tece ao Senhor aí uma série de elogios e reconhece exatamente essa ação de Deus no sentido de livrá-lo. Ele reconhece também que algumas palavras dele foram precipitadas, né? Porque ele diz assim, Cristo, por isso falei, estive muito aflito, e dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, não é? Então, na precipitação, no sentido dele estar recusando toda a criação de Deus e de estar até talvez fazendo acusações assim, sem olhar na própria situação. Então, ele diz mais ou menos isso. Aí, uma coisa que é muito comum na Bíblia e é muito comum nos Salmos, que é a ideia de que quando a gente é abençoado por Deus, a gente retribui de alguma forma. Então, quando você tem lá os sacrifícios do templo, as ofertas, você tem as ofertas de gratidão, você tem as ofertas espontâneas que são feitas, sempre no sentido, deixa eu agradar o meu Senhor, deixa eu agradecer pelo que Ele fez, deixa eu mostrar a alegria que eu carrego no meu coração pelas coisas que Ele fez. Então, é muito importante a gente até retomar essa parte da nossa vida cristã, de que a nossa gratidão não precisa ficar só nos lábios, né? Só no agradecimento. A gente pode também fazer algumas coisas de natureza prática pela igreja, pelo reino, em algum sentido, para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito, tá? Então isso é bastante importante. E ele diz, né, como um crente faz, vai pagar esses votos diante da igreja, diante da sua congregação, para que todos vejam e tudo mais. É interessante o verso 15, né, quando ele fala sobre preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, porque ele está falando agora no momento do Salmo em que a vida dele foi recuperada. Mas quando ele volta à sua consciência plena, ele chega à conclusão, estando assim com seus sentimentos bem estabelecidos e bem guardados, e a sua mente bastante guiada pela palavra de Deus, que mesmo que se ele passasse pela morte, ele estaria guardado pelo Senhor. Que o Senhor também recolhe, aguarda os seus e toma os seus quando eles morrem. Ou seja, ele vê como um descanso e ele nos recebe nos seus braços. E olha que o salmista ainda nem tinha todo esse entendimento que a gente tem do Novo Testamento, do nosso encontro com Jesus, do fim das nossas obras, de entrar no gozo, de estar com Cristo, como o próprio apóstolo Paulo, né, fala que o coração dele estava dividido entre dois sentimentos. Não que ele estivesse fazendo ali uma escolha, né? Ele sabe que na verdade essa decisão pertence ao Senhor, e ele diz assim, eu não sei o que é melhor, você estar aqui ou se estar com Cristo, não é? E o coração dele parece dividido. Eu tenho tanta coisa para fazer aquilo, mas estar com Cristo é melhor. E aí ele teve o seu encontro também, com certeza. E aí ele vai falar mais uma vez de estar na presença de Deus, na casa de Deus, e todas essas coisas aí que são muito importantes. Então, é mais um salmo belíssimo, tá? Todos os salmos são muito belos. Seria tão legal, tão importante, que a gente pudesse estudar salmo por salmo, olhar detalhe por detalhe, conhecer o contexto de cada um, em que situação, né, eles foram escritos. Se você tiver isso aí, procure livros, procure instrução aí para você poder se aprofundar nos salmos, tá bom? É muito importante. Eu sei que às vezes eles fazem parte do currículo da nossa igreja também, tá? Então, em algum momento para frente a gente deve voltar a ver os salmos,
mas se você se sentir curioso, corre atrás. Hoje a gente, graças a Deus, por causa da internet, aí, do trabalho das editoras, dos pastores, a gente pode ter acesso a essa informação, a essas informações mais rápido e sermos alimentados, tá? Então vamos pensar aqui em 4 coisas aqui. Essa divisão aqui para mim são divisões naturais do próprio Salmo em relação ao que a gente pode aprender, né? O que a gente pode ver nesse Salmo. Então a primeira delas que esse Salmo 116 me ensina, uma coisa que eu vejo, é que a vida impõe desafios, mas o Senhor está conosco. Quando a gente diz que a Bíblia, eu estou dizendo aqui que a vida impõe para nós desafios, eu não estou dizendo que a vida impõe para nós impossibilidades. Desafio não é sinônimo de algo impossível, é sinônimo de uma barreira, de uma dificuldade, de um obstáculo. O desafio também, muitas vezes, é um objetivo, é algo que você deseja e no qual você precisa pôr fé, pôr o coração, pôr ânimo e pôr vontade. Então eu nem estou usando isso aqui como só apenas no sentido de coisas ruins, mas também de coisas boas que a gente está olhando diante de nós. E o Senhor está sempre conosco. Os Salmos, né, o Salmo 116, ele ensina a gente a isso. Olha, o Senhor, eu amo, eu oro a Ele e Ele ouve a minha voz. E Ele atende a minha súplica e Ele me ajuda a resolver as minhas dificuldades. Então, olha que interessante. A gente precisa se conscientizar de que a vida tem desafios e que eles precisam ser vencidos. O crente, a gente pode até falar em motivação, né? Em ânimo, a gente pode até falar em metas, a gente pode até falar em rotinas, a gente pode até falar numa série de disciplinas aí importantes para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente vencer os desafios, ultrapassar as barreiras. Mas a proposta bíblica, e ela é uma proposta infalível, é a proposta da fé. A fé que remove montanhas, a fé que leva a oração e as orações que são respondidas, a fé que nos move na direção do Senhor, a fé que nos move no sentido de confiar na sua presença. Então, olha que interessante. O salmista, ao mesmo tempo em que ele fala dos desafios, ele está se posicionando como alguém de fé, confiante na presença do Senhor e alegre. E ele não ignora os desafios que a vida impõe. Uma segunda coisa, a gente vê entre os versículos 4 e 9, que além da presença de Deus, a gente conta também com o seu livramento, tá? A gente vê as palavras, às vezes, até do próprio Davi, né? Nunca vi um justo mendigando pão, nem a sua descendência passando necessidade, nem a sua descendência mendigando pão. É muito interessante porque quando ele está dizendo aquilo, ele está afirmando que o Senhor cuida dos seus de modo que os seus não sejam envergonhados. Aliás, eu acho que eu até tratei disso aí, alguns sermões atrás aí, né? De olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Lá o texto de Isaías também, né? Então ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Ou seja, o cuidado do Senhor supre as nossas necessidades, nos livra das situações difíceis e nos abençoa. É uma coisa muito interessante que a gente vê no Salmo. É curioso como a vida cristã é uma vida onde a gente precisa muito dos livramentos do Senhor. Quanto mais envolvido você está com a igreja, quanto mais você está envolvido com a obra, quanto mais você está envolvido com o reino, mais desafios você tem e mais livramentos você precisa, muitas vezes. Inclusive o Novo Testamento prevê isso, né? Por exemplo, quando Jesus disse assim, a gente não deve se preocupar com o que dizer, porque na hora o Espírito Santo vai colocar na nossa boca, diante das autoridades, aquilo que ele fala lá a respeito para os discípulos, né? Isso é um livramento, ou seja, Deus sempre nos honrando. Dá uma olhada à vida do apóstolo Paulo, né? Quantos livramentos o apóstolo Paulo teve? Saiu de uma cidade por dentro de um cesto, tomou uma surra lá em Tessalônica, mas logo se recuperou, naufrágio de navio e uma série de coisas. Então esse salmo também nos ensina que o Senhor nos dá livramento. Agora, não é uma autorização para ficar pondo a vida da gente em risco, não é isso. Mas é um impulso para que a gente faça destemidamente a vontade do Senhor
crendo que Ele é o nosso libertador, crendo que Ele é o que nos livra, né? O nosso livrador, não sei se eu posso dizer assim. Olha uma terceira coisa interessante, os versos de 10 a 14. O nosso coração ele tem que ter compreensão da realidade e ao mesmo tempo louvor e gratidão. Isso é uma das coisas que eu insisto bastante. Quando a gente aprende lá com Tiago que a gente tem que orar a Deus pedindo sabedoria, porque Ele dá a todos liberalmente, uma das coisas que está implícita nessa oração, nesse pedido de Tiago, é a nossa capacidade de ver as coisas como as coisas realmente são. Ou seja, não estarmos enganados e fazendo avaliações erradas em relação às coisas. Isso se chama sabedoria. Então é ter aquela clareza, aquela tranquilidade, entender o que é isso. Ou como a gente costuma dizer, né, aqui no Brasil, dar nome aos bois. Já viu essa expressão, dar nome aos bois? Então a sabedoria, em parte, também é aprender a dar nome aos bois. Então o salmista, ele diz, criei, por isso falei, estive muito aflito. Ele consegue dizer assim, olha, eu estava sofrendo por causa disso. Eu disse exatamente isso e isso era uma bobagem, agora eu estou arrependido. Por um momento o meu pé resvalou, quase que eu caio. Olha como eu deixei de enxergar o Senhor. É tão interessante isso para a nossa vida espiritual, porque, por exemplo, a nossa confissão de pecados depende disso, o reconhecimento das nossas fragilidades depende disso, as nossas tomadas de decisão na vida, elas dependem disso, elas dependem de uma clareza. É lógico que a gente não tem um conhecimento perfeito do nosso próprio futuro, é lógico que matematicamente às vezes é muito difícil colocar todas as variáveis de uma situação dentro de uma planilha e calcular A mais B mais E, limite para cá, derivado para lá e chegar a alguma conclusão, mas o Senhor nos dá sabedoria para ter uma clareza, para a gente ter um discernimento. Ele quer nos dar visão espiritual. E visão espiritual não é para enxergar anjos e demônios apenas nesse sentido, porque o discernimento também faz parte, olhando visualmente, sabendo onde eles estão, mas também perceber essa presença do mal onde o mal está e não pisar ali. Não tropeçar em palavras, não tropeçar em atitudes, ter prudência, ter paciência, ter tranquilidade, medir as palavras. Você veja que Tiago, por exemplo, ele diz que uma pessoa que controla as próprias palavras, ela é capaz de controlar tudo. A pessoa que controla a própria língua, por exemplo, ela está apta a controlar tudo. Então isso é uma coisa bastante interessante que a gente aprende com um salmo desse. E finalmente, isso é tão importante, a gente vai lembrar de Romanos agora 8, né? Nada pode afastar do Senhor aqueles que estão com Ele, porque eles também o louvarão para sempre. Olha que interessante. Afastar do Senhor, né, estar longe do Senhor, é a pior coisa que pode acontecer para a vida de qualquer pessoa, né? Lá em Romanos, eu citei o capítulo 8, né, por causa dos livramentos do Senhor, de nada poder nos tirar da mão dele, mas vou lembrar também do capítulo 3 de Romanos e do capítulo 6 de Romanos, um falando que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, né? É a vida eterna por Cristo Jesus. É interessante porque quando diz que nada pode nos afastar, o que o salmista está mostrando é que essa fé, essa gratidão, esse reconhecimento do cuidado e da presença de Deus vai levá-la para a sua casa, vai levá-la para o templo, no caso de Davi, por exemplo, para o tabernáculo. Hoje a gente tem uma compreensão aumentada disso, que é estar literalmente nos braços do Pai. É literalmente entrar no gozo eterno, é estar espiritualmente ligado para sempre com Cristo de forma irremediável, o que é bom, tá? De forma irremediável diante de Jesus, de forma intranstornável, digamos assim, de forma que não pode ser mudado e não pode ser alterado. E o salmista, ele tem isso. Então, quando ele diz preciosa é a morte, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, ele não tem a dimensão que a gente tem, mas ele já tem essa compreensão, que mesmo que a gente morra, a nossa morte não coroa uma derrota. A nossa morte, ela coroa uma vitória muito grande. Então, deixando aí essas explicações, deixando aí essas coisas, eu acho que a gente, quando lê um salmo como esse, vivendo esse momento que a gente está vivendo, e que estamos afastados socialmente, temos aí amargado a partida de alguns irmãos,
né? Hoje a gente tá lembrando assim mais da nossa irmã Irene. Um salmo desse parece muito bom, não só para esse momento, mas para a vida da gente como um todo. Então, a primeira coisa, lógico, a gente tem que estar preparado para os desafios e para as coisas que a vida nos impõe. Então, o que está imposto sobre nós hoje é a vida. Então, para fazer a vontade de Deus, a gente tem que viver, e viver na sua plenitude. Todo mundo sabe aí do quanto a gente, eu e a Vera, né, a gente observa a vida, por sermos crentes, a Vera por ser psicólogo, aquela coisa toda. E uma das coisas que mais vem assim à minha mente quando eu penso, as pessoas que se entregam à tristeza, se entregam ao pecado, coisas assim, é como elas estão perdendo a oportunidade de viver de verdade. E hoje, como é muito comum, né, no nosso tempo, quando as pessoas se apequenam demais diante dos desafios e das dificuldades, como elas perdem oportunidades para viver e para crescer. Quem já teve problemas emocionais sérios, quem já passou, sei lá, por depressão, por pânico e essas coisas, eu vejo que essas pessoas que superaram essas doenças mentais, esses problemas muitas vezes, elas têm um reencontro com a vida muito importante. E quando elas são crentes, e que isso vem como produto da fé, eu percebo que na vida delas também existe uma entrega muito maior a Deus. E elas conseguem olhar para tudo de uma forma diferente. Então, eu não estou dizendo que você precisa passar por isso. Você leia o Salmo e você entenda. Por que o salmista está louvando tanto a Deus? Porque ele sentiu profundamente a dor e sentiu também o quanto o resgate de Deus é maravilhoso. Ele diz, agora eu vou viver para o Senhor para sempre. A gente nunca pode perder também a perspectiva da presença constante de Deus na nossa vida para tirar a gente das situações difíceis. Então, quando a gente está no momento de desespero, a gente pensa em pai, em mãe, em irmão, na polícia, no pastor, a gente pensa em todo mundo. Essas pessoas vão nos ajudar, vão nos abençoar, vão nos guiar, vão até nos proteger, mas o primeiro nome que nós devemos clamar é o nome de Jesus. É buscar a presença de Deus, né? É isso que o Salmo, é isso que a Bíblia nos ensina. Ter uma clareza das coisas, pedindo sabedoria a Deus, sabedoria espiritual, compreensão da vida. E colocando também no nosso coração muito louvor e muita gratidão, muita alegria. Se bem que o crente louva e adora a Deus também quando está triste. Os salmos, por exemplo, há muitos salmos de louvor e de adoração, como o Salmo 150, como o Salmo 100, por exemplo. Mas há salmos escritos exatamente a partir da dor e das dificuldades. E o que muda? O que muda na adoração do crente? Não muda nada. Ele adora a Deus, ele louva a Deus e diz, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, que é a maneira como termina o Salmo 116, que nós acabamos de ler e refletir. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida nessa tarde. Amém? É isso aí, vamos orar, irmãos? Então, buscando aqui saber alguns pedidos. Eu não sei se entrou algum pedido novo aí. Entrou? Tá bom? Eu vou ler aqui algumas coisas, né? Então, orar começando aí pela família, né? Toda a família enlutada, né? Os irmãos que estão enlutados. Pastor Israel e Pastor Márcio citaram algumas coisas aí na segunda e na terça-feira, mas eu quero lembrar um pouquinho, né, de cada uma delas. Então, a Cida Fraga e a nossa irmã Abigail passando aí por tratamentos, às vésperas de exames médicos, de cuidado médico. A Laudir feliz da vida aí com a netinha, né? Muito bem, não lembro o nome, mas que Deus abençoe, daqui a pouco eu vou tentar gravar. O Marcel, da nossa irmã Ruth, a Marinalva também, que passou aí por um acidente aí na rua. O Tito e o Kaique, que passaram pela Covid aí, mas já estão bem, os dois estão bem. Na segunda-feira ou na terça, se eu não me engano, eu tive chance de conversar com o Tito está trabalhando, tá voando, graças a Deus também. E o Kaique já passou pelos sintomas aí também, já está voltando à vida normal, tá? Aí a gente tem a nossa irmã Antônia, a gente tem o nosso irmão Gabriel Santana, a Mônica e o Edilson lá da Ilha do Bororé, que já voltaram à sua vida normal também, com tranquilidade, estou grato a Deus por isso. A nossa irmã Irailda, Tata, a Ana, a Eti, né, que é, se eu não me engano, irmã da Rosa.
A gente tem o Giuseppe, da nossa irmã Maria, a Vera, né, que passou por um processo longo aí de internação. O Beto, notícias boas a respeito do Beto também. O Beto aí, o pastor pediu oração na semana passada, era o dia dele, eu comuniquei. E hoje eu trago a notícia de que o Beto já está em casa, já está num estado melhor de saúde, graças a Deus. O Daniel, o seu Carmina, a Vaneide, o seu Elsomar, o Severino, profissionais de saúde, a busca pela vacina e tantos outros pedidos aí também. Agradecer a Deus, né, pelas coisas que têm acontecido na nossa igreja. E a gente sempre pensa que a igreja está bem quando tudo está bem, não tem problema, só está crescendo. Não, igreja é um lugar onde os problemas eles têm que aparecer e eles têm que ser resolvidos. E nós lidamos tanto com a vida quanto com a morte. Essas coisas que acontecem na igreja, elas são da natureza da vida da igreja, da natureza da vida. Então essa semana, por exemplo, a gente recebeu aí a ligação de irmãos lá do Jardim Porã, que foram ovelhas minhas, há muito tempo atrás, né? Já tem 8 anos que eu estou na vila, mais um ano que eu passei praticamente na Igreja Batista em Boas Novas do Grajaú como pastor interino. Mas graças a Deus a gente continua pastoreando, cuidando, as pessoas continuam tendo carinho com a gente. Mas para trazer a notícia, né, do nosso irmão Eduardo, lá do Jardim Porã, que hoje mora no interior de São Paulo, e que passou por um AVC, está com o lado direito dele paralisado, mas está consciente, falando com alguma dificuldade. Então a gente tem que orar pela vida deles também, e isso faz parte da vida, né? E a igreja tem motivos então para buscar a Deus e para orar. A nossa irmã aqui é Maria Orlinda Sulino, que está sempre com a gente, faz os pedidos, dá uma boa tarde, a gente sempre vê ela aí pelas lives. Ela pede oração pelo primo dela e família que perdeu a esposa ontem. O viúvo ontem, muito triste. A Eli Borges, que também tem participado bastante das nossas lives, né? Pede pela família, em especial pela Sabrina, que é a filha dela e seus colegas de trabalho, alguns com confirmação de Covid. Então aí, muito provavelmente, pela maneira da mensagem, houve uma contaminação aí bastante grave aí dentro do ambiente de trabalho. Mas vamos pedir ao Senhor aí que eles passem, mesmo tendo sintomas, mas que se recuperem e logo possam estar bem. Vamos orar então? Tentar lembrar aí, são tantos pedidos, né? Tanta coisa. A gente vai lembrar de alguns, talvez esquecer de outros, mas a lista está sempre constante aqui, a gente está sempre orando e lembrando. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais essa edição do Pão das Três, pela Tua presença, ó Deus, em nossas vidas. E nesse momento especial, quando podemos orar, buscando, ó Deus, a Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja, pelos desafios, pelas dificuldades, ó Deus, pelos reveses que temos vivido, porque, ó Deus, neles também temos visto, ó Deus, a Tua mão a nos fortalecer, a nos guiar e a nos orientar. E também te agradecemos, ó Deus, pelas inumeráveis bênçãos que nós recebemos. Como ter, ó Pai, diariamente, ó Deus, a Tua palavra, como, ó Pai, sermos abençoados pela companhia, ó Deus, e pela amizade de tantos irmãos, pelas coisas, ó Deus, a maneira como a Tua igreja vem avançando, ó Deus, nos trabalhos, ó Deus, e nos projetos missionários, pela maneira, ó Pai, como o Senhor tem sustentado, ó Deus, os ministérios, enfim. Percebemos, ó Deus, de uma forma muito clara, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Eu oro pela vida da Abigail, pela vida da nossa irmã Cida Fraga também, que estão passando, ó Deus, por alguns problemas de saúde, procurando os médicos, procurando realizar, ó Deus, exames. E eu peço, ó Deus, que o Senhor possa curá-las, que o Senhor possa usar a vida dos médicos, que os exames, ó Deus, possam apontar, ó Deus, alguma dificuldade, se ela realmente existir. Mais uma vez, ó Deus, te oramos para que todos aqueles, ó Deus, que estão entristecidos, ó Pai, com a morte da nossa irmã Irene, que possam ser consolados, principalmente, ó Deus, os seus familiares e ainda mais, ó Deus, os próprios filhos. Nós mais uma vez te agradecemos por todo o legado, por todas as histórias, ó Deus, que ela nos deixa, Pai, e ficamos aqui, ó Deus, dando continuidade, ó Deus, a uma obra maravilhosa, a qual ela iniciou, também fez parte, que é, ó Deus, essa família chamada Igreja Batista em Vila das Belezas. Continua, ó Deus, abençoando a nossa igreja, ó Deus, e fazendo a nossa igreja crescer e prosperar, ó Deus, principalmente espiritualmente. Eu te agradeço pela vida da nossa irmã Maria Orlinda, Pai, que tem participado ativamente, ó Pai, das nossas transmissões.
Ela pede oração pelos seus familiares, ó Deus, principalmente por um primo dela, que ficou viúvo no dia de ontem. E eu espero que o Senhor possa consolar, ó Deus, esse coração também. Não conhecemos, ó Deus, as circunstâncias, como as coisas estão, mas sabemos, ó Deus, que a Tua misericórdia, ó Deus, e a Tua graça podem alcançá-los. Obrigado pela vida da Eli Borges também, que tem participado aqui do Pão das Três. E tem hoje, ó Deus, pedido oração para sua filha Sabrina e todos os colegas, ó Pai, de trabalho, porque ali houve, ó Deus, um foco, ó Deus, de contaminação através do Covid. E quero pedir que o Senhor os guarde, que o Senhor os cure, que o Senhor os ajude, ó Deus, a atravessar, ó Deus, os sintomas, ó Deus, e as dificuldades, e que os médicos, ó Deus, que estão cuidando, ó Pai, possam, ó Deus, ser zelosos, cuidadosos e possam ser sábios, ó Deus, com essas vidas. Eu oro pela vida do irmão Eduardo também, que teve um derrame, ó Deus, essa semana, teve um AVC, ó Deus, está com o lado direito paralisado, e o Senhor tem cuidado da vida dele, já deu a ele, ó Deus, tantos livramentos, e pedimos, ó Deus, que mais esta vez o Senhor possa cuidar da vida dele. Te agradeço porque ele está consciente, porque apesar das dificuldades ele consegue falar, está acompanhado, ó Deus, da sua esposa e acompanhado também, ó Deus, do Teu Espírito Santo e das nossas orações. Obrigado, ó Deus, pela vida dos irmãos também que trazem o nome, ó Pai, de seus parentes, e são muitos que estão enfermos e que precisam também da Tua graça e que precisam também da Tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos cantar um hino então para a gente encerrar. Eu realmente programei hoje para ser um pouquinho mais rápido, né? Teve o culto lá, o culto fúnebre, e a gente... Falei, acho que eu vou fazer um pouquinho mais curto hoje. E eu queria cantar com os irmãos, eu acho que eu já cantei esse hino aqui, a igreja conhece bem. Eu acho que eu já cantei esse hino aqui no Pão das Três. Bom, e é isso aí. Falar da consolação que tem o nosso coração quando a gente descansa no poder de Deus. Então é um hino aí bastante conhecido, eu acho que muitos sabem até de cor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. É isso aí, gente. Descansar sempre e sempre, sempre no poder de Deus. Sempre.
quando vai bem, quando vai mal, sempre buscando a presença dele. Essa foi a nossa mensagem. Preciosa é a vida e a morte, porque o Senhor está conosco. Enquanto estamos vivos, vivamos de verdade, intensamente para o Senhor. E quando morremos, estaremos para sempre amparados por Ele, guardados na eternidade para viver com Ele para sempre. Aonde um dia encontraremos todos aqueles também que partiram com Cristo. Não é assim que a gente aprende pela Bíblia? Não é assim que a gente acredita? Então é isso, eu quero orar, agradecendo pelo nosso Pão das 3 dessa tarde, e após a nossa oração nós estamos então nos despedindo. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua Palavra, obrigado mais uma vez pela presença, ó Pai, de todos os irmãos, obrigado, ó Deus, mais uma vez, porque o Senhor vem, ó Deus, consolar os nossos corações e nos convidar, ó Deus, a descansar, ó Deus, nas Tuas promessas, nos Teus braços, nas Tuas palavras, e a não nos desesperarmos, aprendermos, ó Deus, a olhar somente para o Senhor. Continua, ó Deus, estendendo, ó Deus, a Tua misericórdia e a Tua graça para o Teu povo e o conduzindo, ó Pai, plenamente conforme a Tua vontade. Muito obrigado, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos, e amanhã tem Pão das 3 novamente às 3 da tarde.